Fala time, bem-vindos ao podcast GB, um podcast voltado a finanças empreendedoras. Eu, meu mestre, a gente vai trocar uma ideia sobre tudo do mundo da gestão financeira nessa temporada que começa agora. E essa temporada vai ser sobre realmente o dia a dia de vocês. A gente começou ali em 2019, 2020, enchemos as nossas caixas de perguntas e hoje estamos aqui para respondê-las. Eu sou Lucas Pacheco. Eu sou Gilberto Pacheco. E nós somos a Gestão Básica. Vai ser uma grande honra pra gente tu tirar um print, seja no Spotify, no Deezer, no YouTube, no Instagram, onde tu tá vendo e postar nos teus stories. Vai ser assim, ó, uma honra gigante pra mim, pro meu mestre, pra gestão básica, saber que tu tá assistindo ou ouvindo isso agora, tá bom? E um dos temas mais perguntados por vocês é sobre precificação. Lucão, GB, Gilberto, como é que eu faço para precificar o que eu vendo? E eu vejo que às vezes tem diversas variantes, né? Tem o cara que produz serviço, ele faz sobre demanda, ele faz a precificação dele por peso, não faz por tempo. Tem o cara que faz hot dog, tem o cara que faz pizza e faz pelo que ele gasta para produzir esse material. Tem o cara que vende do fornecedor, enfim, tem diversas nuances. Basicamente, um dos módulos da gestão base é justamente sobre precificação e é onde a gente aborda três tipos diferentes, né? Sim. Que é o de serviço, é o de comércio e o de produção própria. Perfeito. Vamos começar pelo comércio. O que a gente pode, assim, dividir por etapas a quem vende no comércio, o que ele tem que ficar atento, o que ele consegue conversar às vezes com o fornecedor, o que ele consegue diminuir e não perder tanto na hora da venda. O comércio ele tem que estar sempre muito atento à compra da mercadoria. Então, quando a gente fala em comércio, a gente fala também uma informação importante de negociação. Por quê? Porque o valor que ele compra a mercadoria e como ele consegue negociar, ele está diretamente relacionado com o preço final dele. Então, quando ele compra uma mercadoria, não quer dizer que ele vai pagar essa mercadoria em 3 vezes. É o custo da mercadoria. Então, esse custo da mercadoria é o primeiro passo que ele tem que estabelecer e tem que ter muito claro no momento da compra. Para que a partir daí ele comece a estabelecer outros percentuais, outros incidentes. O que são esses outros incidentes? Aí ele precisa estar atento o quê? Ele precisa estar atento muito ao imposto. Então o imposto ele precisa exatamente estar sempre muito em contato com o profissional de contabilidade para verificar qual é o melhor imposto que naquele momento ele precisa estabelecer, que pode ser através de um regime do simples, muitas vezes pode ser o lucro presumido. Isso tudo o contador vai te dizer. Sim. Na verdade, a gente ouviu por muito tempo que o teu contador tem que ser teu anjo da guarda, né? Perfeito. Ele não pode, por exemplo, te colocar uma alíquota que lá na frente, determinada definição, pode quebrar tuas pernas, sabe? Exatamente. Então é importante o planejamento tributário. Certo? Então, dentro do planejamento tributário, dependendo do seu faturamento, é mais interessante você ter um regime de imposto. Certo? E aí, a partir desse regime de imposto, você já começa a estabelecer uma alíquota. A alíquota é esse que vai estar incidindo sobre o teu preço, que a gente chama de incidente. Mas o empresário precisa também estar muito atento a uma tarifa, a uma taxa do cartão de crédito. Isso é o que muitos perguntam pra gente, né? Sim. Vários, por exemplo, ali no Instagram principalmente, eles perguntam sobre gestão, GB, qual é que é a melhor taxa de cartão, qual que é a melhor tarifa hoje, mas depende muito do tipo de venda que tu faz, né? Tem comércio, por exemplo, que ele faz muito venda no crédito. Sim. Que é o quê? Pesquisando, eu vi que normalmente aqueles comércios que vendem produto acima de R$100, Perfeito. eles fazem um número elevado de vendas no crédito. Isso. Aqueles produtos, comércios que vendem abaixo de R$100, abaixo de R$80 ali, eles passam muito no débito. Sim. Ou no dinheiro mesmo. Exatamente. Então existe esse estudo que fala isso, uma análise aqui mesmo da gestão básica, a gente perguntando de empreendedor para empreendedor, Perfeito. Eles falam muito sobre isso, né? Lucão, eu faço uma venda, cara, meus produtos estão de 150, 200, 300, são produtos importados, eu faço muita venda no crédito. Qual que é melhor alíquota para mim? Aí você se direciona ao banco, né? Legal. Porque muitas vezes, na época do Santander, para quem não sabe, eu passei um tempo no Santander, ali na época da GetNet, a gente tinha tipos de negociação específica, né? Sim. Por isso que às vezes tem aquele empreendedor, não sei se tu já reparou, tu foi naquele comércio, que ele passa a venda no débito numa máquina, a venda no crédito em outra máquina, Isso. e ele fica nesse jogo assim, né? Sim. Porque tem
tarifas melhores para crédito numa e tarifas melhores para débito em outra. Exatamente. Então, se ele está atento a isso, a gente já percebe que o empreendedor está atento a isso quando ele já tem essas duas máquinas. Ele entendeu ali a jogada das tarifas de cartão e está jogando a favor dele. Perfeito. E outra nuance que a gente tem que ficar muito atento à tarifa de cartão é principalmente aquelas linhas bem pequenas no final do contrato. Sim. Que às vezes tem contrato, pessoal, que por exemplo, tarifa de 0,56 no débito e 0,89 no crédito, mas lá embaixo está até 5 mil de faturamento. 5 mil passaram na máquina. Exatamente. E aí tu extrapola isso e vai ver, vai para 2,55 no crédito. Exatamente. Tem aquela instituição que diz, tu tens que faturar até tanto para ter uma taxa menor. E sempre entendendo que quando a gente chama de incidente, é incidente sobre a minha venda. Toda vez que eu faço uma venda, eu estou pagando imposto. Então eu vou ter uma alíquota sobre aquela venda que eu estou fazendo. Toda vez que eu faço uma venda no crédito, no débito ou no crédito, eu estou pagando uma tarifa ou uma taxa sobre aquela minha venda. Mas também nós temos, além disso, nós temos um problema que muitas vezes o empreendedor não tem isso aí muito presente, principalmente quem vende no boleto, é inadimplência. Tá? Então, caderninho, né? Caderninho, inadimplência. Então, o que eu tenho que estar atento? Eu tenho que estar muito atento para saber exatamente quanto é minha taxa ou meu percentual, certo, de inadimplência que eu estou tendo sobre as minhas vendas a crédito, ou seja, quem vende no crediário. Então, tipo assim, eu vendi 10 mil no crediário, tá? Dentro do período, e eu fiquei com R$1.000 de inadimplência, eu vou ter 10% de tarifa ou percentual de inadimplência. Então, significa que eu vou ter que faturar muito mais para conseguir pagar aquela inadimplência que muitos ou contas a receber ficaram lá em atraso, então eu vou ter que faturar mais para conseguir pagar esse que ficou me devendo. Isso, a inadimplência é os caloteiros. Exatamente. Tá. E aí é muito importante essa análise de quantas pessoas estão te devendo. Acho que eu percebi que são duas análises que a gente tem que fazer, né? Por exemplo, tu olha o total do teu faturamento, certo, e vê o quanto ali do teu faturamento é feito por esses que fazem no caderninho, no crédito, no pré-datado. Perfeito. Se for, cara, 10% do teu faturamento, tu fatura 80 mil e 8 mil foi dessa galera, sim, tu faz uma análise e vê se não compensa às vezes, cara, negociar com as pessoas, ver se, cara, assim, pegar os melhores clientes e já ir avisando eles. Sim. Se, por exemplo, cara, assim, não vai mais rolar, tipo, vou ter que passar no crédito, posso fazer um boleto às vezes pra ti, sim, que aí a gente consegue negociar melhor. Porque muitas vezes, quando eu tenho uma taxa de inadimplência muito alta, é mais interessante eu ter um cartão de crédito. Sim, uma máquina de cartão. Mesmo que perca as vendas de quem não tem cartão de crédito, isso, tu não vai perder tanto com a inadimplência. Exatamente. Sim. Tá? Porque muitas vezes eu tenho uma inadimplência alta e essa tarifa, essa tarifa ou esse percentual de inadimplência, ele é muito maior do que se eu estivesse efetuando o pagamento no cartão de crédito 2,5%, 3%. Mas nós temos também aí dentro desses incidentes, quando a gente fala em precificação, a gente tem que estar muito atento, é na comissão. Sim. Comissão da equipe de vendas. Então muitas vezes muitos empresários eles estabelecem, principalmente no comércio, um percentual de comissão sobre as vendas e muitas vezes esse percentual de comissão ele não está atingindo um valor mínimo necessário para que ele se pague. Então o vendedor que está lá na ponta é quem está fazendo aquela mercadoria girar dentro da empresa. Então a comissão ela tem que servir como uma maneira de incentivar aquele vendedor ou quem está na área comercial para que ele consiga fazer aquela mercadoria girar e vender mais. E sobre a comissão no recebimento? Por exemplo, a comissão no recebimento, para quem não sabe, é uma modalidade de pagar a comissão quando você recebe daquela venda. Sim. Por exemplo, às vezes, o que eu vejo alguns empreendedores? É que às vezes eles pagam a comissão sobre o total da venda do mês. Eles pagam sobre a venda. E aí o cara fez a venda no crédito, no débito e no boleto. Sim. E aí tudo foi registrado como venda. Sim. Aí ele paga a comissão, mas ele ainda não recebeu a segunda parcela do crédito
ele não recebeu daquele boleto que ele fez e só recebeu do débito. Esse é o tal do mula. Ele, quando ele estabelece, quando é conversado com quem está entrando na empresa para ir para a área comercial, que a comissão dele vai ser efetuado o pagamento no momento que o cliente pagar, ou no momento que a empresa receber, o vendedor, por sua vez, vai ser um aliado da área financeira, porque ele vai ter um cuidado maior em realizar essa venda. Um cuidado maior em estabelecer um caminho, ou seja, ter uma política. Porque muitas vezes, se eu tenho uma empresa e eu estou pagando a minha comissão sobre a venda, eu vou querer vender. Então, essa análise esse critério de verificar como está sendo a qualidade dessa venda, está sendo feito só para a área financeira. E o comercial ali te vira. Quer vender. Quer tirar o dele e já era. Sim, porque aí ele sabe que se ele vender 10 mil e ele vai receber 1% sobre 10 mil, ele tanto faz o cliente pagar ou não, ele vai receber os mesmos R$100 dele, certo? Tá muito difícil a venda, passa no crédito. Então, a partir do momento que ele venha receber esse valor, no momento que o cliente ou no momento que a empresa receber esse dinheiro, ele vai ter um critério maior, ou seja, um exemplo bem claro, ele vai ter um fluxo de caixa maior da empresa. Por quê? Porque se o vendedor for receber isso na venda, no recebimento, ele vai trabalhar mais para vender no débito. Sim, para receber já, para cair no próximo mês. Isso. Débito e dinheiro ali. Débito e dinheiro. Por quê? Ele vai receber sobre o líquido. Né? Ou faz um Pix daí para mim que a gente fecha. Mas é isso que eu vejo, sabe? Eu já trabalhei na área comercial e não tinha essa distinção, sabe? Sim. Agora que eu vim para o mundo de ser dono, eu vejo, cara, o quanto é importante às vezes a gente ter uma plataforma que te paga no dia seguinte, uma comissão que a gente consiga pagar em cima do recebimento. Exato. Sabe? Olha, por quê? Porque muitas empresas, elas não estão perdendo uma grande fatia, mas isso pode ser um dos fatores que ela pode economizar. Que é o quê? Elas estão pagando esse comercial primeiro, Sim. perdendo uma fatia ali, quem sabe, de uma folha de pagamento que poderia estar pagando a mais, Certo. para depois receber da venda. Sim. Né? Ele precisa ir nesse momento também, para ele conseguir pagar esse vendedor que a gente paga antes de receber, ele precisa ter capital de giro, porque ele vai pegar o dinheiro dele, vai efetuar o pagamento. Vamos dar um exemplo, o cliente faz uma compra em 30 a 60 dias, certo? Tudo bem, ele pode esperar para receber com 30 e 60, mas no final dos 30 dias ele está pagando comissão sobre o valor da venda. O final, o total. Total. E ele vai receber o restante só com 60 dias. Então significa que ele adiantou dinheiro. E muitas vezes o empresário, o empreendedor, a empreendedora, lá na ponta, ele não tem esse dinheiro para pagar essa comissão sobre a venda, ele não tem esse capital de giro, ele não tem essa reserva. Ele vende almoço para comprar janta. Exato, aí o que ele vai fazer? Ele vai no banco buscar dinheiro, ele vai criar maneiras de ter o dinheiro circulando para conseguir pagar essa comissão. Porque tudo que eu efetuo de pagamento, tá? Só para fazer um adendo aqui, é tudo que eu produzi nesse mês eu estou pagando no mês seguinte. Então, tudo que eu estou pagando no mês de janeiro é a luz que eu utilizei no mês de dezembro. É o salário das pessoas que trabalharam no mês de dezembro. É a energia do mês de dezembro, o imposto do que eu faturei no mês de dezembro. Então, tudo, se eu no mês de dezembro não faço realmente uma ação ou não consigo realmente vender muito bem, ou minha equipe de venda não consegue fazer, eu não vou ter capital, eu não vou ter dinheiro para efetuar esse pagamento no mês de janeiro. Então esse é um dos grandes problemas. Mas nós temos também, dentro desse universo, que é muito comum e muitas vezes não está sendo muito bem visto e dá trabalho e precisa estar muito atento, principalmente na indústria, no desperdício. Demais. O aproveitamento, né? Que a gente fala. Para quem não sabe, esse ano eu comecei agora a Biggs Marmita. Sim. É uma marmita, ela é uma empresa do nicho fitness. Perfeito. Uma marmita com alto teor proteico, com baixo teor de caloria, baixo teor de sódio. E a gente precisou precificar isso. E aí, cara,
graças a Deus, a gente tem uma nutricionista na equipe, que tudo é pesado. A casca da batata, depois de descascada, é pesada para ter o percentual de desperdício. E a gente vê o quanto é importante isso, sabe? Sim. Porque, por exemplo, se tu faz uma batata frita, a gente não usa 5% da batata. Sim. A gente usa cerca de 92% a 94%, porque de 8% a 6% é a casca. Sim. Certo? E ela ainda, por exemplo, a mandioca. A mandioca é a mesma coisa, de 92% a 94%, porque Sim. tem a casca ainda e alguns ainda tem o princípio de diminuir. Sim. Sabe? E aí a gente viu isso, cara, o quanto é importante a gente ter esses números para saber o quanto está sendo direcionado realmente para o cliente mesmo, que está sendo o meu produto final. Exatamente. A carne tem muito isso. A carne ela seca muito. Exatamente. E tem algumas marmitas, cara, que o custo dela ficou entre 5 e 5,50. Sim. Enquanto o frango ficou em 3,30, 3,15. Por causa da perda. E também por causa do custo. Do custo, tá. Ou seja, tu compra 3 kg de frango hoje por, cara, 30, 40 reais. Certo. A gente comprou 3 kg de carne, paleta, se não me engano, músculo mole e outra por 150. Claro que é uma carne premium, né? Sim. Mas mesmo assim, sabe, a diluição de custos é menor. Sim. E lá na ponta o que acontece? O cara que compra uma menta de frango compra 12,50, 14,50 e o cara que compra de carne compra 20. Olha só. Mas por quê? Porque a pessoa que está precificando, ela teve a visão de desde ali da ponta ter a consciência disso. Legal. Então a pessoa que está comprando, Sim. E muitas vezes o cara que está precificando, ele não vai precificar igual. Exatamente. Porque o que muitos fazem? Os caras pegam o custo total, gastei 350 com feirinha. Legal. E produzir 60 marmitas, ele pega 352 e divide por 60. Sim. Sabe? Eu tenho preço de custo. Mas não. A de carne custou um preço X e a de frango custou um preço Y. Sim. E aí o que acontece? Eu vejo isso muito acontecendo. Sim. Sabe? O preço lá na ponta não é repassado. E a gente vai para o caso do desperdício. Exatamente. Que é, por exemplo, a gente está tentando se livrar um pouco do desperdício, trazendo para o lado congelado. Exatamente. Que é o que? Cara, eu acho que pelo fato do meu sócio e a gente já ter visto diversos casos de pessoas passando fome, a gente falou, velho, a gente vai tentar evitar o máximo possível de desperdício. Sim. Qual é o mercado de comida que não tem desperdício? Ou é o fast food, mesmo assim ainda tem um pouco de desperdício, Sim. caso as coisas venham e tudo mais. A just in time. Exatamente. Que é conforme a demanda, eu produzo e congelo. Tá. Então daí eu consigo me blindar desse desperdício tão alto de jogar a comida fora, jogar a marmita fora. Isso. E consigo na outra ponta trazer algo para o meu cliente diferenciado. Exatamente. Entendeu? Então esse caso da Biggs, ele está me trazendo assim, estudos que eu estou colocando em prática exatamente isso que a gente está falando aqui. Perfeito, é isso mesmo. Tá. E o desperdício, ele gera um percentual. Digamos, se tu tem uma empresa que fatura 10 mil e tu tens digamos, 5% de desperdício, tem 500 reais. Sim. Mas se tu tem uma empresa que fatura 100, tá? Venceu, tá? 5%, tu tem 5 mil reais. O cara que faz doce, por exemplo, brigadeiro. Brigadeiro. Bolo, essas coisas assim. Leite condensado, creme de leite, uma alta taxa de vencimento, sabe? Exato. Tá? E vamos pensar também onde o produto que vence, né? Muitas vezes tem um produto que ele vence e você precisa jogar fora. Salão de beleza tem demais. Barbearia tem demais também. Então tudo isso é um cuidado que o empreendedor e empreendedora precisa ter lá na ponta, que isso tudo muitas vezes ele está sendo um direcionamento ou um produto ou algo que está causando lá na ponta diferença no faturamento ou no que ele muitas vezes deixa de reinvestir na empresa. Sim. E justamente, tá, pessoal, por que a gente fala isso? Porque é um pequeno furo do barco que leva o navio a pico. Então eu preciso estar muito atento ao meu dia a dia na empresa para verificar onde é que estão meus problemas. E se eu não estiver atento a essa questão dos incidentes, o que está incidindo sobre a minha venda, que é o que nós colocamos, é o imposto, a comissão, taxa de cartão de crédito, inadimplência, desperdício, certo? De um desses incidentes, e lá pode estar meu problema. Dentro desse universo também, a partir do momento que eu estabeleci meus incidentes,
tem dentro da minha empresa, e preciso sempre estar muito atento, é o meu custo fixo. Sim, e essa é uma dúvida crucial para quem precifica. Sim. GB, como é que eu faço para colocar a minha estrutura sobre o meu preço, né? Certo. E algo que a gente encontrou de solução e que vem sido utilizada por mais de 300 empresários aí, é justamente essa ideia do variável, né? Isso. Que é o quê? É aquilo de colocar e perceber todo mês o quanto a minha estrutura está pesando em relação ao faturamento. Né? Perfeito, perfeito. Porque quando eu penso em que a gente chama custeio variável, tá? A gente olha muito o mercado. Então, o que é que eu olho o mercado? Então, quando eu olho o mercado, eu vou estabelecer o que a gente chama de margem de contribuição, eu vou estabelecer um percentual de acordo com o meu mercado. Mas muitas vezes, dentro do meu custo fixo, dentro do meu faturamento, a margem de contribuição ou minha taxa de estrutura, tá? meu custo, percentual de custo de estrutura, está 40%. Que é o quê? De às vezes 10 mil de faturamento, 4 mil é de custo Perfeito, fixo. legal, muito ponto, exemplo. Só que para eu me adequar ao mercado, eu digo que eu vou colocar 30. Não tem problema eu colocar 30. Só que aí eu tenho que dividir, entendeu? Eu tenho que dividir esse 30 pelo meu custo fixo. Eu tenho que dividir esse custo fixo pelo meu 30. Por quê? Porque a partir do momento que eu divido esse meu custo fixo pelo 30, eu vou ter um outro ponto de equilíbrio, eu vou ter um outro valor que eu preciso faturar. Que daí ele falou que vai ser 30%, né? Isso. Então daí já tem que faturar 12%, Isso, 12 mil. 12 mil. Mas ele fatura só 10. Exato. Ou ele diminui o custo fixo dele. Perfeito. Ou ele aumenta lá o faturamento. Ou aumenta o faturamento. Então ele tem. Então esse é o cuidado que tem que ter. Por isso que a gente e sempre me incomodava muito que nós trabalhávamos muito o custeio variável e disse, pô, vou colocar 30 e eu vou ter que aumentar o faturamento. Mas se eu não tiver realmente condições de aumentar esse faturamento, beleza. Mas eu também posso trabalhar isso em vários produtos. Cada produto, um produto eu deixo com 30, ou um grupo de produto eu deixo com 40 e eu vou trabalhar a margem de contribuição ponderada. Mas o empreendedor, o empresário, ele precisa entender que ele já precisa começar a ter um parâmetro. Então esse parâmetro para ele é o custo fixo dele e o faturamento dele no mês. Ele precisa ter uma organização muito bem feita para ele fazer o ponderado, né? Perfeito. Porque se ele não tem o levantamento de qual grupo de produtos está vendendo, qual não está vendendo, ele coloca, por exemplo, 50% de margem no grupo que não está vendendo. Perfeito. E tipo 20% de margem no grupo que vende, sabe? Perfeito. Aí ele não consegue nem pagar a estrutura dele. Não, o ponderado ele tem que primeiro organizar o estoque dele. Exato. Sim. E ter a noção da venda do que está vendendo. Então para o pequenininho, certo, que a gente observou e que geralmente ele para ele ter uma eficácia ou gerar um melhor resultado, é ele pegar o custo fixo dele ou o faturamento dele e dividir pelo custo fixo. E aí ele vai ter um percentual, ele vai ter um parâmetro. Se ele quiser diminuir além desse parâmetro, ele pode até diminuir, mas ele sabe que vai ter que faturar mais. Sim. Então, mas se ele trabalhar dentro desse parâmetro, ele sabe que aquele vai ter que ser o preço mínimo dele. E aí, a partir desse preço mínimo dele, ele vai verificar se ele está já dentro desse primeiro momento, de acordo com aquilo que o mercado está pedindo o preço dele. Porque de repente, se ele tem um produto que ele me custa R$7 no final, mas o mercado está 10. Beleza. Então, ele segue em frente. Então ele precisa ter isso aí muito próximo dele para ele não se perder. A partir daí, ele já definiu o preço mínimo dele, ele vai ter que definir o lucro. A partir daí... Depois disso, isso que é muita dúvida de vários empreendedores, tá? Isso. Cara, o meu lucro é o quê? Sabe? O meu lucro é o que vem a mais depois de pagar fornecedor. Eu falo, claro, assim ó, se tu vê lucro como permanecer por 2, 3, 5 anos no mesmo lugar, ok. Sim. Isso é de ti. Mas para mim, lucro é o que faz minha empresa crescer. Sim. Então, por exemplo, o que eu vejo? Os empreendedores que vieram adquirir esse módulo agora, eles estão pensando, cara, é por isso? Porque eu vi que 40% da margem que eu tenho nos meus produtos vai só para pagar a minha estrutura. Isso. E aí o cara fica 2, 3, 5 anos no mesmo mercadinho, na mesma oficina. Perfeito. Por quê? Porque tudo que ele vende, o que está sobrando, está sendo para bancar a estrutura. Exatamente.
Então, não consigo contratar um funcionário, não consigo bancar, por exemplo, uma franquia. Certo. Por quê? Porque ele está preso nesse loop de cobrar do cliente, pagar a estrutura, cobrar do cliente, pagar a estrutura. Sim. E não gera reserva, Exato. não cresce. Exato. O lucro é a reserva dele, né? Onde ele vai fazer o que vai sobrar para a empresa. Para a empresa, exatamente, tá? Porque quando ele estabeleceu o custo fixo aqui, ele já pagou o salário dele. Exato. Ele já pagou o salário do funcionário, já pagou aluguel, telefone, luz. O prolabore dele. Aquele preço mínimo que ele está estabelecendo, que a gente fala preço sem lucro, é o que ele precisa gerar, é o que ele precisa vender para pagar toda a estrutura dele. Uhum. Se ele vender abaixo daquele preço, significa que ele vai ter que vender, ele vai ter que aumentar o faturamento dele. Exatamente. Tá? Então se o percentual ali dele der 40% e ele, não, eu vou baixar para 30%, não tem problema. Mas ele sabe que vai ter que aumentar o faturamento dele para conseguir compensar aquilo ali. Exatamente. Mas muitas vezes o empresário não tem essa capacidade de aumentar essa venda dele. E aí é que mora o lado que ele tem controle. Exato. Que é no custo fixo. Sim. Cara, tu não vai se mudar agora de um aluguel de 1.500 para um de 3.000. Exato. Tu não vai conseguir trocar de teu carro agora para pegar uma parcela de um novo carro. Exatamente. Então é onde ele tem controle, onde ele consegue fazer reserva. E eu estava falando esses dias agora para um aluno nosso, cara, faz essa reserva para fazer novos investimentos na tua empresa, a tua empresa faturar mais. Exato. E esse faturamento a mais, tu consegue fazer uma nova precificação voltada a essa margem que tu vai tirar agora. Exato. Sabe? Ponto. Isso mesmo. E aí, por quê? E inclusive, isso vai ficar para o próximo podcast, porque cada vídeo, cada podcast vai ter até 30 minutos. Certo. Por quê, pessoal? Porque senão a gente fica falando aqui e vai embora. É igual as lives que a gente faz. E isso porque aqui a gente está falando de comércio, tá? Sim. O próximo podcast, o próximo vídeo no YouTube vai ser sobre serviço, vai ser Perfeito. sobre produção própria. Perfeito. Mas é muito importante salientar que, para não entrar no ciclo dos empréstimos, né? Isso. Esse negócio de pegar empréstimo para pagar a estrutura, depois tu banca a estrutura, tu entra numa outra bola de neve e fica nessa bola de neve. Às vezes o lucro a mais, o investimento terceiro, tu investe estrutura, tu investe algo para tu faturar mais, Sim. que aí tu vai conseguir pagar esse empréstimo, vai continuar crescendo mesmo depois dele. Exatamente. Porque o empréstimo, ele é o que a gente chama de recurso de terceiros, é o dinheiro que eu pego em banco, é o dinheiro que eu pego com meu pai, com a minha mãe, com meu tio, com a minha tia, o dinheiro que eu pego da família, tudo isso é empréstimo. Qualquer dinheiro que vem de fora, que não é da empresa, é empréstimo. Tá? Inclusive seu mesmo. Seu mesmo. Se tu trabalha e tu empresta para a empresa, sim, isso é recurso de terceiro. Recurso terceiro. A empresa vai ter que te pagar depois. Exatamente. Tu não tá. A não ser que você coloque isso como capital social. E aí tu vai aumentar o teu capital dentro da empresa. Mas se a empresa é só sua. Então todo o dinheiro que ingressa na empresa sem ser através da produção, ela é como empréstimo. Tá. Muito interessante. A gente fecha por aqui. Beleza? Forte abraço, pessoal. E até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.